Está no ar, programa Vamos de Bíblia. Graças a Deus, estamos novamente aqui, estamos de volta com a nossa programação Vamos de Bíblia, aqui pela sua rádio preferida, Rádio Gospel, Canal da Bênção. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, através do Radiosnet, radios.com.br. Estamos nessas plataformas, tá bom? Que o Senhor continue o abençoando. Você que está acompanhando ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 22 horas, esta programação. Que o Senhor continue abençoando você e te dando entendimento da palavra de Deus, tá bom? Nós também queremos falar com os nossos amigos que estão ouvindo o nosso podcast gravado, Essa mensagem, ela vai lá para o nosso site. No nosso site, na aba podcasts, você pode acompanhar todas as nossas leituras bíblicas, tá bom? Em áudio. Então, desde o primeiro dia do programa, a gente está colocando ali as leituras bíblicas comentadas aqui comigo, Tiago Chimarelli. Também falar com você que está nos ouvindo através do YouTube. Estamos também gravando e colocando um vídeo no YouTube deste áudio, desta mensagem, tá? Para todos vocês aí. Então, tentando aí, claro, atingir o maior número de pessoas para que a verdade seja anunciada a todos os cantos desta terra. E quão feliz eu sou por ter você, por você estar aí ouvindo essa mensagem, seja por qual plataforma você estiver ou em momentos que você estiver. Não sei se você vai ver daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano que essa mensagem foi gravada, está no YouTube ou no nosso podcast. Que o Senhor fale contigo hoje, tá bom? No decorrer desta mensagem, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Vamos então dando sequência à nossa leitura. Hoje, nessa feita, vamos ler o Evangelho de João. Estamos no capítulo de número 3 do Evangelho de João. Você que quer acompanhar, pegue a sua Bíblia, vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 1, começa dizendo o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu a Nicodemos e disse: Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu a ele: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes você de ter dito isso: necessário vos é nascer de novo. Porque o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então respondeu e disse a Jesus: Como pode isso? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como então crereis
se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 8. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que essas suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. No final do verso 21, João termina esta epígrafe, e já dando sequência a essa leitura, finalizando o capítulo 3, João vai dizer sobre o outro testemunho de João Batista. E nós já vamos ler para comentar tudo de uma vez. Verso 22 diz assim: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali estava com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu, acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deu testemunho, ei-lo batizando, vimos-o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem, ele não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui nós finalizamos o capítulo de número 3, no verso de número 36. Nós lemos todo o capítulo e agora a gente vai comentar sobre a primeira epígrafe, aonde vai falar do encontro de Jesus com Nicodemos. Neste capítulo 3, João, ele revela o encontro de dois mestres, né? De um lado, nós temos Jesus, o mestre dos mestres. E do outro lado, Nicodemos, mestre judeu. O primeiro, Jesus, ele é mestre do céu. E o segundo, Nicodemos, era um mestre daquela época na terra, né? Nós sabemos que Jesus, ele tem um encontro com Nicodemos, que foi um dos principais mestres dos judeus, e Nicodemos foi procurar Jesus, né, de noite. Por quê? Porque durante o dia Jesus dava aulas e ensinava vastas multidões. A gente tem na Bíblia muitas ocasiões em que Jesus, ele está sempre rodeado, cercado de multidões. Nicodemos, sendo um mestre, doutor da lei, ele decide então encontrar com Jesus em um momento em particular, à noite, a sós, procura um melhor momento para poder conversar com Jesus. E é mais ou menos quando a gente está na escola, né, na sala de aula, o professor fala com 40 alunos, explica a matéria para todos os 40 alunos, e aí sabe quando fica aquela dúvida? Mas peraí, eu não entendi aquele negócio. Nicodemos, ele não entendeu algo, né? Então ele foi até Jesus, por isso que ele foi à noite. Quando um aluno não entende alguma coisa, deixa eu procurar o professor, né? Aí o aluno vai ao professor para consultar, né, aquela dúvida. Assim aconteceu com Nicodemos. Nicodemos foi ao encontro de Jesus para tirar as suas dúvidas sobre o que Jesus falava sobre o reino de Deus. E a introdução de Jesus, no versículo 3, diz que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele já de cara, ele já dá uma palavra para Nicodemos, aonde Nicodemos ali já questionou, mas como pode um homem, sendo velho, nascer de novo do ventre da sua mãe? E Jesus, ele avaliando, né, o QI do aluno, ele devolve a pergunta e diz assim para Nicodemos: ué, mas você é mestre e não sabe o que eu estou falando? Se eu estou falando para você de coisas simples da terra, como que eu vou falar para você das coisas celestiais, das coisas de meu Pai? Era isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. E na verdade, se a gente for fazer um paralelo, Paulo vai nos falar lá em Coríntios que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para o homem as coisas de Deus são loucura. E Nicodemos, ele estava ali neste momento pensando: mas como que pode um homem nascer de novo? Vai entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer? E muitos tentam entender as coisas de Deus e não conseguem enxergar com os olhos da fé. O mundo, ele ouve a pregação do Evangelho e ele fala para mim, fala para você, assim: você está louco? Céu, ir para o céu, morrer aqui, ir para o céu, como isso? Não, você tem que ser batizado para você ter uma nova vida, uma novidade de vida. Como assim, começar de novo, do zero, aí apaga tudo? Apaga tudo, entra no mar do esquecimento, você tem uma nova vida com Jesus. Quando a gente prega
a palavra de Deus para uma pessoa ímpia, a primeira impressão que aquela pessoa tem é: essa pessoa está doida. O mundo acha que a gente é doido. O mundo prega que se alguém te fez mal, você vai lá e dá o troco. Mas a palavra de Deus fala que se alguém te bater na sua face direita, você tem que dar à esquerda. Aí a pessoa pensa: como assim? Então eu tenho que apanhar 2 vezes? Sim. Essa é a lógica da fé. Para você poder subir, você tem que descer. Você entendeu? Para você ganhar, você tem que perder. Essa é a lógica de quem serve a Deus. Para o mundo isso é loucura. E Nicodemos estava querendo falar isso para Jesus, mas Jesus, isso é loucura. Nicodemos, você não entende. Neste encontro particular que Jesus teve com Nicodemos, quem ganhou, claro, fomos todos nós. Não foi só Nicodemos, porque estamos falando disso hoje. Pois nesse encontro, entre os dois, Jesus falou para mim, para você, da necessidade que nós temos de a cada dia nós entendermos a palavra de Deus, compreendermos a palavra de Deus pelos olhos da fé, e que é necessário, vamos dizer assim, uma outra palavra, que é indispensável, todos que se encontrarem com Jesus nascerem de novo. Você sabe o que quer dizer isso? É um requisito. É um requisito, é algo que é necessário, nascer de novo. Uma nova vida, uma nova atitude, um novo pensamento, uma nova postura, novas palavras. Se você falava palavrão, agora você não fala mais. Se você era uma pessoa estourada, agora você não estoura mais. Se você era uma pessoa de pavio curto, agora você tem que ter pavio longo. Nascer de novo. Começar do zero. Você sabe o que é isso? É você pegar um livro cheio de capítulos e versículos, capítulos, um livro qualquer, você tem vários capítulos nesse livro, aí lá no meio do livro, você para, aí você vai abrir, vai pular a página, aí está assim, nova com Cristo. Sabe tudo que você leu? Todas as palavras, todas as frases, os parágrafos, os capítulos, até o momento que você recebe uma nova vida com Cristo, você viveu aquelas letras, aquelas palavras, aquilo que está escrito neste livro. Só que quando você vira essa página, nascer de novo, do outro lado está tudo em branco. Do outro lado desta página não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma linha escrita, não tem nenhuma frase, não tem nenhum parágrafo. Sabe por quê? Você vai reescrever a sua história. Ah, mas e o que passou? Nasceu de novo. É uma nova vida, é uma nova história, é uma nova continuidade. O que passou, passou, e as coisas velhas ficaram para trás. E este encontro de Jesus com Nicodemos, ele brada, ele queima no nosso coração hoje, porque é exatamente isso que nós precisamos entender. Porque tem gente que vem para Cristo, aceita Jesus e continua do mesmo jeito. Não dá, você tem que recomeçar. Você tem que iniciar de novo, você tem que dar um novo start. Ah, mas eu fazia, não faz mais. Ah, mas eu ia, não vai mais. Isso é nascer de novo.
E João, ele nos relata muito bem o verso de número 16, que para mim e para muitos, João 3,16 é o texto. Você já leu a revista da escola bíblica? Tem sempre lá texto áureo, né? Cada aula tem um texto áureo. Sabe qual que é o texto áureo da sua Bíblia, da minha Bíblia? Lá está revelado o maior amor do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu, Ele não emprestou, Ele deu. Você sabe o que é isso? Um pai dá o filho em favor de uma pessoa que às vezes não vale nada, mas Deus deu Jesus. Vai lá, Jesus, morre por ele. Vai lá, Jesus, se entrega por ela. Compra, Senhor. Foi o que Jesus fez. E Deus deu o Filho dele, unigênito, para que todo aquele, não é só metade, não é só a sua cidade, não é só Israel, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o texto áureo da Bíblia. É o texto áureo da Bíblia, aonde o maior amor de Deus foi revelado. Capítulo 3 de João vai nos sinalizar este encontro de Nicodemos com Jesus, aonde até hoje nós entendemos, praticamos e começamos de novo. Como Jesus orientou, nascemos de novo. Não tem como você se encontrar com Cristo e não ser uma nova criatura. Não tem como você se encontrar com Jesus e ficar do mesmo jeito. Não tem como. Quando você se encontra com Jesus, tudo muda. Tudo muda. E o apóstolo João, ele vai continuar o capítulo 3, na segunda epígrafe, falando sobre o outro João. Como eu disse, um João falando de outro João. Ele vai testemunhar na Bíblia, como é linda a palavra do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Ele vai falar sobre a questão dos discípulos, aonde alguns discípulos de João Batista, juntamente com um judeu que a Bíblia não cita o nome, eles entram numa questão aonde eles indagam João Batista: João, meu mestre, porque João Batista tinha discípulo. João Batista, que veio antes de Jesus, a voz que clama no deserto. Esse João Batista que foi entregue lá à prisão e lá na frente ele perdeu sua vida na terra, mas ganhou no céu, né? João Batista, ele abriu o caminho para o mestre. E nós lemos anteriormente que Jesus foi batizado e a partir dali Jesus inicia a sua trajetória lá em Caná da Galileia. E aqui, já transcorrendo algum tempo depois, começa a haver uma discussão em que as pessoas começam a questionar: mas ô João, aquele Jesus que você batizou, que você falou lá, ele está batizando também. Aquele Jesus que você batizou, agora ele está batizando. Como que pode? Ele está purificando também. Isso pode, João? E eu vou falar mais para você. Tem várias pessoas indo ter com ele. Verso 26. E todos vão ter com ele. E João, muito sábio, ele
responde para aquelas pessoas, inclusive os seus discípulos, que é necessário que ele cresça e que eu diminua, porque ele lembra os seus discípulos que ele não era o Cristo. Ele sempre dizia isso, João Batista sempre falava isso: eu não sou o Cristo, mas vai vir um após mim, que ele é antes de mim. Você já viu aquele nó que dá na cabeça? Eu imagino os discípulos, né? Mas como que é esse negócio? Ele vai vir depois de você, mas ele é antes. Que negócio é esse? João querendo dizer que eu vou na frente anunciando Deus. Jesus vem após de mim, mas Jesus vem após de mim apenas na terra, porque ele é antes de mim, ele é lá do contato com o Pai, ele vivia nas regiões celestiais com o Pai. João queria explicar isso. E aí João dá uma grande lição sobre hierarquia. Foi o que Deus colocou no meu coração. João vai dizer que Jesus é maior que ele. Jesus, por mais que João Batista estava pregando há muito tempo no deserto, batizando, falando em nome de Deus, mas quando chegou Jesus, João reconhece a autoridade que há em Jesus, porque era quem os profetas diziam que viria, e João mesmo pregava que iria vir um após ele, e João reconhece o poderio, a grandeza maior de Jesus, e ele explica isso para os discípulos, e os discípulos entendem, e ele diz que lá no final, no 36, que aquele que crê no Filho vai ter a vida eterna, falando de Jesus, Filho do Pai. Mas aquele que não crê não vai ter vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, dizendo que, olha, João estava querendo dizer assim, a minha parte eu cumpri até aqui, eu ainda tive o privilégio de estar junto com Jesus, mas o meu ministério está findando. Mas após o meu ministério vai começar um outro ministério maior ainda, que é o ministério de Jesus Cristo, ministério do Filho amado do Pai. E João disse isso para os seus discípulos aqui, explicando neste capítulo 3. Essa foi a nossa leitura de hoje, uma linda leitura, aonde nos leva a refletir sobre a necessidade de nascermos de novo, de sermos pessoas diferentes, pessoas mudadas realmente pelo Evangelho, pessoas que realmente praticam uma nova vida com Cristo, pessoas que se dedicam para a obra do Pai, para mudar pessoas, pessoas que mudam pessoas, nascer de novo, recomeçar, esquecer do passado e viver para Cristo. E no capítulo 3 também, João, o apóstolo, vai falar sobre João Batista e lembrando-nos da necessidade de honrarmos as lideranças maiores, a necessidade de honrarmos quem está acima de nós, rendermos honras a quem Deus agraciou com algo maior do que nós. Não é porque a gente faz há 20 anos um trabalho e outro que chegou há 2, 3 anos já está sendo mais que você. Não é isso. Cada um recebe de Deus aquilo que é incumbido. A tarefa que é dada a cada um é para cada um. E João diz, até aqui eu fiz, mas a partir de agora é com Ele. A partir de agora é com o Filho de Deus. É com aquele que veio para nos salvar e nos resgatar. Um ótimo capítulo, uma leitura maravilhosa. Eu quero dar continuidade à nossa programação